Oi pessoal, tudo bem? Sou Renan Porto. Quero contar para vocês aqui a minha história, compartilhar com vocês, né, a minha história de como que eu me tornei um líder, de como que eu comecei a minha jornada como líder, até o momento em que eu me julgo ou me julguei como realmente um líder, né? Acho que a palavra bom líder ou um excelente líder não vem ao caso, porque isso realmente depende das pessoas a quem eu estou liderando falarem isso para vocês. Mas eu tive, né, então, a etapa de quando eu comecei a liderar, quando eu sentei na cadeira como líder, até o momento que eu recebi um ou vários feedbacks próximos, né, um seguido do outro, dentro de um mesmo mês ou de uma semana, da minha equipe, né? Então, quando as pessoas que trabalhavam comigo, né, quem eu estava liderando, falaram para mim abertamente, algumas vezes até para outras pessoas, de que eu realmente estava fazendo o papel de um bom líder. Não, de longe, me querer achar que era o melhor, mas com aqueles depoimentos eu pude me certificar de que realmente eu estava no caminho certo, que eu estou no caminho certo. E quero falar um pouco sobre isso para vocês, né? Eu trouxe um primeiro vídeo que muitas pessoas comentaram, algumas pessoas comentaram, me mandaram mensagem, eu gostei bastante. Então quero continuar explicando essa jornada, colocar aqui para vocês os pontos principais, acho que os pontos mais relevantes sobre isso. E eu, quando me tornei líder, eu comecei achando que ser líder era o que eu entendia que meu chefe fazia comigo. Então as coisas que me passavam, né, que eram passadas a mim como responsabilidade, enfim, as tarefas, eu fazia, passava, delegava aquelas coisas, né, entendia o que era delegar para as pessoas da minha equipe, faça isso, faça aquilo. E as pessoas tinham que me trazer aquele resultado, as pessoas tinham que me trazer aquele trabalho feito. E as coisas iam caminhando, enfim. Eu tive diversos pontos altos e pontos baixos na trajetória que eu trabalhei, né, como líder até hoje, né? Eu tenho muitos pontos altos e muitos pontos baixos. É interessante que os pontos altos, eles são pontos comuns para mim, assim, na minha trajetória. Quais são os pontos altos que eu julgo, né? O ponto de vitória, o ponto de entrega, é o ponto que a gente faz um bom trabalho, que a gente tem aquela energia, sabe, aquela adrenalina de um trabalho longo ou até de um trabalho ali exaustante, estressante, realizado, entregue. Às vezes aquele trabalho funciona por alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, depois tem que desfazer e começar de novo. Mas aquele momento que a gente entrega é muito bacana, né? É sensacional, a gente é muito grato pelas pessoas que estavam ali produzindo com você, as pessoas que estavam, seja a sua equipe, sua equipe em si, porque você é o líder, porque eu era o líder, ou as pessoas que estavam do meu lado, meus pares, os meus gestores. Diversos momentos é muito legal. Esse é um padrão de pontos altos, assim, é sempre a entrega, na minha percepção, né? Eu como líder sempre entendi aquilo como, puxa, uau, entreguei. E os pontos baixos já não tem uma linha de padrão, né? Eu não consigo dizer que pontos baixos na trajetória sempre se repetiram da mesma forma. E muito pelo contrário, se eu for nomear os pontos baixos da minha carreira, provavelmente cada ponto baixo será uma coisa diferente, assim, será uma informação diferente. Por exemplo, eu vou imaginar aqui que o primeiro ponto baixo, primeiro não, mas um ponto baixo é um conflito na minha equipe. É até engraçado, teve uma vez não, eu, quando entrei na empresa nova, assumi ele já um papel de liderança e acho que na primeira semana ou no primeiro mês fui receber a equipe e naquela reunião com a equipe começou a entrar em conflito. Eu falei, poxa vida, o que está acontecendo? Não conheço as pessoas, não sei como é que as pessoas aqui se relacionam, quem é que está certo, quem é que está errado, e aí ele tem que ter jogo de cintura para a gente encerrar o assunto e aquilo não se transformar numa bola de neve, né? As pessoas saírem dali e quando eu não estiver presente, aquilo se transformar num bicho de sete cabeças. E em diversos momentos eu tive pontos baixos semelhantes a esse, né? Sendo conflitantes, né? Pessoas diferentes, ó, né? Sempre em todos os casos,
mas isso é um ponto baixo, né? A gente não consegue transformar no momento crítico e sair dali com uma resolução. Momentos de ponto baixo são momentos que a gente está muito desmotivado, e aí a desmotivação pode ser por N fatores, seja por não entregar um resultado, seja por uma pessoa ser demitida, seja por uma pessoa pedir demissão, seja por a gente não conseguir estar bem com a gente mesmo, às vezes está doente, a gente tinha uma expectativa de fazer alguma coisa naquele dia e não consegue fazer. Então, os pontos baixos eles são diversos e a gente consegue, às vezes, exemplificar mais esses pontos baixos. E, para mim, o ponto alto sempre é aquela energia boa, assim, aquele sentimento que quando a gente está fazendo exercício físico, de que a gente gasta uma energia maravilhosa assim e sabe que tem o resultado é bom, assim, uma endorfina, né, que é liberada no nosso corpo, né? Acho que esse é o hormônio do esporte, né, que a gente tem um sentimento de dever cumprir, assim, de um sentimento legal, bem positivo. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Um ponto baixo e um ponto alto que eu posso trazer para vocês, acho que é muito na mesma linha de raciocínio, no mesmo exemplo que eu quero trazer para vocês. Eu, quando era analista, eu fui um analista muito administrativo, né? Eu era um analista responsável por uma gestão, um controle de orçamento, um controle de números, basicamente, na estatística. Então, para mim, era muito fácil. Eu lia muita regra, eu lia muitos documentos, era bastante coisa administrativa. Então, eu tinha que controlar os gastos, né, os custos da empresa. Eu tinha que sempre saber aonde estava o gasto a mais, o gasto a menos, né, a nossa economia, nosso consumo a menos, o que a gente consumiu trazer de benefício para a empresa. Então, a minha parte analítica, digamos assim, é muito boa. Minha parte analítica, na época, como analista, era muito boa. E aí, quando eu fui promovido para líder, a minha parte prática de algumas coisas não eram tão boas, né? Eu sou do setor de manutenção, então, por exemplo, como é que um pedreiro ergue uma parede? Como é que a pessoa faz manutenção num ar-condicionado? Como que você vai fazer uma instalação elétrica, uma instalação, sei lá, que tipo for? Eu não sei, né? Porque assim, eu quando era analista, eu ficava no computador, então de certa forma até tinha muita interação com as pessoas de campo, eu tinha que estar lá junto, quando eu ia fazer algum projeto que traria algum benefício para a empresa, de eletricidade, por exemplo, vamos reduzir o consumo de energia do shopping, eu tinha que estar lá junto da pessoa, né? Poxa, encontrei aqui um equipamento que se a gente instalar vai trazer benefícios de 30% no resultado da nossa empresa. Legal, eu tinha que ir lá do lado do eletricista, do lado do pessoal de campo, para entender onde que vai encaixar isso aqui. Eu preciso trazer o fornecedor, ele vai me propor aqui várias coisas e vai explicar assim, instala esse objeto na entrada de energia do seu prédio. Onde fica a entrada de energia? É possível? Tem espaço? Não tem? Então isso tudo tinha que entender. Então, eu como analista tinha que ir lá verificar, perguntar para as pessoas que trabalham realmente no campo se aquilo realmente era viável, se poderia instalar aquelas coisas da maneira que estava sendo vendida. E quando eu fui para a liderança, eu tinha uma equipe para liderar e eu tinha metas, eu tinha responsabilidades sobre um todo. E algumas coisas eu nunca tinha feito, né? Algumas coisas eram muito novas, assim, eu não tinha nem ideia por onde começa. Eu sabia de administração, eu sabia. Se você me der uma planilha para te dar dados, identificar padrão, fazer alguma coisa nesse sentido, eu consigo tirar de letra. Agora, como que faz a manutenção XPTO? Como que faz, sabe, assim, uma coisa mais técnica, mais de campo? Então, para mim, o ponto alto aqui foi que tudo que era administrativo, eu tirava de letra. Tudo que era administrativo, eu delegava, né? A equipe fazia o que tinha que fazer e não, qualquer tipo de dúvida que eles teriam, eu conseguia tirar minhas dúvidas, a dúvida da equipe muito facilmente, porque isso era fácil para mim. E as dúvidas que não eram? E as dúvidas que eram técnicas, né? As dúvidas técnicas que eu digo de operação, as técnicas que eu não conhecia. Como que eu fazia isso?
E esse é um ponto baixo, né? Porque eu não sabia. Então, o que acontece? Algumas pessoas com malícia, outras não com malícia. Eu tento sempre entender que as pessoas não têm malícia. A maioria das vezes elas têm ingenuidade no pedido, enfim. Mas no final eu preciso garantir que realmente aquilo seja genuíno. Então, se um colaborador da minha equipe vem me pedir, vem me sugerir, vem me dar uma explicativa de alguma coisa que eu não conheça, eu preciso minimamente entender sobre aquilo. Então aqui fica o ponto de liderança. A gente precisa conhecer tudo da nossa equipe, minimamente, né? Superficialmente. No meu caso, eu sou gestor de uma equipe de manutenção sobre equipamentos de N disciplinas. Se eu não conhecer, se eu não souber qual é o modo de operação dessas coisas que estão, né, dessas coisas que estão na minha mão, na minha responsabilidade, não tem como eu saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Porque veja bem, se o funcionário, se o meu colaborador vem me trazer um problema, como é que eu sei que ele pode ser resolvido? Ou como que eu sei que aquele problema é realmente um problema? Eu preciso saber da operação, eu preciso saber no detalhe daquela coisa. Então, quando você é líder, quando você está aqui numa posição de liderança, entenda no detalhe as coisas que acontecem. E eu acho que, como é uma boa prática minha, que eu posso passar para vocês, esteja do lado. Faça uma imersão com a equipe de vocês. Para mim, isso funcionou muito bem. Todos os lugares que eu passei, em todos os níveis, tudo aquilo que eu não entendia, eu ia fundo. E o que era a fundo? Eu ficava, às vezes, um dia inteiro. Eu chegava no trabalho, eu ia direto para o lado da pessoa que era responsável pela manutenção, pela aquela rotina, e eu ficava do lado dela para entender exatamente o que ela estava fazendo. E eu queria entender o que ela fazia e por que ela fazia aquilo. Porque só assim eu conseguiria saber se ela estava fazendo da melhor maneira, se ela estava sendo realmente produtiva, né? Porque não é negativo. As pessoas às vezes fazem as atividades dela porque foram ensinadas a fazer daquela forma. E muitas vezes elas foram penalizadas quando elas tentaram mudar. Muitas vezes elas viram uma melhoria, viram uma maneira melhor de fazer, de certa forma, mais para gastar menos tempo, para gastar menos dinheiro, enfim, para dar menos trabalho. Elas tentam, mas às vezes elas são penalizadas, às vezes porque realmente não funciona. Às vezes porque infringiu algum valor da empresa, porque não vem na minha cabeça aqui algum exemplo, mas isso pode acontecer. Então você como líder, você como tem você está mais próximo da estratégia da empresa, você está mais próximo do porquê que a gente faz isso, do porquê que a empresa está fazendo aquilo, você consegue entender o que os seus colaboradores estão fazendo e se aquilo realmente faz sentido. E se tiver alguma maneira de melhorar, não vai ser você, né? Não seria eu que iria falar isso, mas eu posso causar isso, eu posso influenciar sobre a rotina deles. Então, falando de máquinas, então por que a pessoa pega com a mão direita e não pega com a mão esquerda? Porque eu não vou obrigar a pessoa a pegar com a mão direita e não com a mão esquerda, mas eu quero provocar a pessoa para tentar entender, para que ela mesma entenda se não vale a pena tentar diferente. Às vezes é mais fácil, às vezes dói menos, às vezes é mais rápido, enfim, cria algum valor ali. E eu acho que essa interface, né, essa interação com a nossa equipe vale muito a pena. Se for uma equipe de marketing, conhecer quais são as ferramentas, quais são os softwares que ela está usando, quais são as técnicas realmente que elas estão fazendo. Então, se é um marketing, como que ela está querendo falar com o seu cliente, como que ela está medindo o alcance da sua estratégia, e quais são as ferramentas, quem são as suas equipes, com quem você fala, como você vai, enfim. Se for uma equipe comercial, a mesma coisa, quais são as técnicas que você vai para achar seus clientes, quais são as técnicas que você tem, enfim.
para qualquer que seja seu setor, aqui a gente só consegue saber estando do lado. E lembre-se assim, julgar de longe é dar um tiro no escuro. Você realmente não vai saber. Se a gente, vou imaginar aqui, acho que dá para a gente pensar num time comercial, a pessoa não consegue vender, né? A pessoa não consegue fechar negócio. E se for uma pessoa que precisa ir até o lugar, então a pessoa precisa ir até o cliente, ela vai de carro, ela vai de metrô, ela vai de ônibus, ela vai de moto, ela vai a pé, seja como for, como ela vai? Qual o percurso que ela faz? Como que ela está nesse percurso? Será que a gente está dando como empresa, a gente está dando suporte para ela? Ou ela paga do bolso e depois reembolsa? Será que esse reembolso vem na hora certa? São coisas que parecem que não fazem diferença, mas faz, né? A gente não sabe, nunca sabe o que a pessoa pode estar passando. Então, às vezes ela acha isso errado porque ela tem um valor diferente, na empresa que ela veio não era assim, a cultura falava que era errado você pagar do seu bolso, que você tem que pagar da empresa, outra empresa pensa diferente, pensa ao contrário. Então, estar próximo da pessoa faz total diferença. Eu acho que tanto para eu, como líder, entender a pessoa, eu, como líder, estar mais próximo para que eu entenda quais são os pensamentos daquela pessoa, por que ela faz aquilo que ela faz, por que ela está ali, afinal, né? Por que o meu colaborador trabalha nessa empresa? Por que ele está na minha equipe? Será que ele escolheu estar na minha equipe? Será que ele foi um acaso, ele está na minha equipe? Nessa empresa, nesse local? Por que afinal, ele está nesse lugar? E é muito bacana, assim, quando a gente conversa com as pessoas e as pessoas contam um pouco da história delas, né? É, e sem dúvida nenhuma, assim, façam isso com a equipe de vocês, vocês vão se surpreender. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa é diferente, mas é diferente demais, assim. As pessoas fazem a mesma função, as empresas todas têm diversos analistas, diversos técnicos, diversos gerentes, são todos na mesma função. O nomezinho lá está lá, gerente, o nome está coordenador, está analista, está técnico, está, enfim. Só que quando você conversa com a pessoa, ela é extremamente diferente, ela está lá por motivos extremamente diferentes, elas estão buscando coisas extremamente diferentes. E isso é brilhante, porque o que anima uma pessoa não anima a outra e vice-versa. É muito gostoso, assim, quando você, como líder, está falando com a pessoa e seu colaborador e ele se abre, né? Você, às vezes ele nem precisa se abrir, eu acho que num simples decorrer do dia a pessoa vai comentando, às vezes toca o telefone dela, ela atende, sabe, é uma mensagem que a pessoa não estava esperando, ou que ela estava esperando, e aí você vai entendendo como que a pessoa fala, porque afinal de contas, quando a gente vai entregar um resultado, quando a gente vai explicar alguma coisa para o nosso chefe, a gente se prepara para isso. A gente pensa antes de falar. E até mesmo você, quando eu sou líder, peço uma resposta para o meu colaborador, ele vai se preparar para passar essa mensagem para mim. E aquela preparação vai fazer ele responder na função dele. Então, quando eu peço para o analista, me responda como que está tal assunto. Ele vai se preparar para responder e vai responder como analista. Então, ele vai responder no padrão de analista. Se eu perguntar para qualquer analista me responder aquele assunto, eles vão responder tendenciosamente da mesma maneira. Porque a empresa tem um linguajar. Né? Todas as empresas têm uma maneira de se comunicar, de apresentar um resultado. Então, a gente como líder, a gente está sempre tentando manter esse padrão, porque é o padrão que é mais rápido, a gente se comunica muito mais rápido quando a gente tem uma linha de comunicação. Então, o meu analista se comunica assim comigo, eu me comunico assim com o meu gestor se comunica assim com o gestor dele. E assim vai até, enfim, a última alçada da empresa. Às vezes as empresas têm até padrões, né, de templates de PowerPoint, de apresentação, de e-mails. Tem até e-mails que são gravados e a gente só edita o texto. Ela vai exatamente daquela forma porque é assim que a empresa se comunica. Então,
o gestor, né, o meu liderado, né, meu colaborador, ele se prepara para responder para mim. Então ali ele não vai, se ele está doente, ele não vai demonstrar, se ele está triste, ele não vai demonstrar, se ele está alegre, talvez alegre ou triste, ele se demonstre um pouquinho, você consiga identificar, porque no final vocês convivem muito tempo juntos. Mas você não consegue identificar o restante da vida dele. Às vezes a pessoa vai, sabe, a esposa está grávida, ou o marido, enfim, está participando de um concurso, está participando de um torneio de esporte, e está num momento super tenso. E isso a gente não sabe, né? A gente não sabe a rotina. Às vezes não é nem só ali no curto prazo, não é interessante a gente saber só o que está se passando ali no momento, mas por que ela está ali, né? Tipo, qual é a jornada da vida dela? Porque, afinal, eu imagino que todos vocês, líderes que foram promovidos, estão pensando já na próxima promoção, ou estão pensando já no próximo passo. E as outras pessoas também estão assim. Por mais que a pessoa queira ficar ali, eu já trabalhei com muitas pessoas que trabalham há muito tempo na mesma empresa, já tive pessoas com mais de 30 anos trabalhando ali na mesma função, às vezes. E mesmo que ela queira ficar 30 anos na mesma função, ela tem alguma expectativa, pessoal ou profissional. Às vezes ela quer entregar um projeto para a empresa, ela sabe de algumas coisas que dão certo. Ou que elas querem comprar um carro, que elas querem fazer uma viagem, fazer um casamento, casarem. Então, todo mundo tem uma expectativa e isso é a parte mais brilhante que eu acho da relação ali de líder e liderado, líder e colaborador, que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Então, para pegar aqui o fio da meada, a gente precisa, sempre quando tiver um ponto baixo, de que a gente não se sente seguro de passar uma informação, ou a gente não se sente seguro de confiar que aquela informação realmente é a certa, que o seu colaborador está passando sobre você, ou sobre um desafio que está chegando, sobre um assunto que você não sabe, mas é a sua responsabilidade. Se aprofunde. Não minta de maneira nenhuma, não passe informação que não seja verdade. E se aprofunde. Se aquilo é importante, se é uma informação que é importante, se é uma informação que vai definir uma venda, se é uma informação que vai definir não quebrar a empresa, né? Imagina que responsabilidade seja essa. Se aprofunde, vai até o final. Como é que você fez? Quero ir com você, me mostre como é que faz. Se for o caso, coloque a mão na massa. Se for de operacional, se for de operações, coloque a mão na massa. Pega a ferramenta e tenta colocar lá a sua mão, a sua força. Veja quão duro é fazer aquela atividade. Porque às vezes a gente fala assim, a fulano de tal está dando corpo mole, está fazendo corpo mole. Por exemplo, né, a posição de um vigilante, a posição de um porteiro. Qual é a dificuldade de fazer isso? Mas você já tentou ficar de pé durante 4 horas seguidas? Na mesma posição? Tenta fazer isso. Então, será que realmente é fácil? Se a gente for avaliar de longe, é fácil. Qual a dificuldade? Só ficar de pé. Mas essa é a nossa avaliação. Eu, você agora assistindo aqui, se você não é vigilante, ou se você nunca foi, de que é simples ficar de pé lá, mas tudo bem. Então amanhã vamos lá ficar de pé. Vamos ver o que a gente passa, porque a nossa percepção sobre aqueles momentos são sempre muito rápidos, né? Um vigilante, seja no seu prédio, no seu condomínio, ou em qualquer empreendimento de segurança, alguma coisa assim, a gente só passa por ele, né? No máximo a gente vai pedir permissão para entrar ou para sair. Quando faz uma visita no museu, enfim. Você passa ali muito rápido, né? Então, poxa, o cara tá lá parado só para deixar eu entrar, qual vai ser a dificuldade? Mas atrás da gente vem lá uma pessoa que quer bater nele, uma pessoa que quer roubar o estabelecimento. Isso é mínimo, né? Não é o tempo todo que as pessoas estão tentando roubar, estão tentando assaltar alguém ou algum lugar. Mas é exaustivo. Isso é para dar um exemplo. Então, se você é de marketing, se você é do comercial, é a mesma coisa. Entenda ao fundo aquele problema que você está enfrentando ali, que venha de baixo, né? Que o seu colaborador esteja trazendo para você, ou que venha de cima, que a direção da sua empresa está trazendo para você. Não menospreze. Não menospreze.
Não julgue sentado, não julgue de pé, não julgue de forma nenhuma não estando presente na situação em si. Ah, mas eu não tenho tempo. O fato é, se você não tem tempo para fazer isso, se você não tem tempo para ir lá e passar o dia ou passar a tarde com a pessoa fazendo o que ela tem que fazer, você corre o risco de não entregar o resultado. E aí pensa, coloca na balança, o que é melhor? Você arrumar tempo, ir lá, ficar do lado e entregar o resultado, ou correr o risco de não entregar o resultado? Porque tá tudo bem, não entregou o resultado, tá tudo bem. Talvez você nem perca um emprego por isso. Mas passou mais uma oportunidade de você fazer alguma coisa para mostrar que você realmente está lá para fazer a coisa acontecer. Porque, veja bem, né, a gente é promovido porque acreditam que a gente vai ser responsável por aquela área. Não que a gente vá ser apenas mais uma peça daquela área. Então, a função de um líder é basicamente isso. Então, quando a gente está na liderança, a gente precisa ser responsável por aquela área. E não mais só ocupar uma cadeira, não só ocupar um espaço. Ah, o problema vem, o problema vai, e eu estou ali, ó, eu estou na minha função, eu sou o líder, mas eu não sou, a culpa foi de ciclano, a culpa foi de fulano. Não, faça diferença. Eu acho que se a gente ficar inerte, né, a gente, não inerte, mas na inércia, se a gente seguir na inércia daquele problema, ou seja, nunca ninguém resolveu esse problema e eu não sou eu que vou resolver, talvez você não seja demitido, porque afinal de contas nunca foi motivo de demitir alguém. Mas o contrário pode ser revelador, porque se você resolve um problema que ninguém nunca resolveu, e simples assim como eu estou falando, tá? Às vezes é só a vontade de ir lá e checar no detalhe o que era realmente aquele problema e acabou. Você resolveu um problema que jamais ninguém nunca conseguiu resolver. Isso vai ser tão positivo, porque olha o impacto que isso dá na mensagem. Você resolveu um problema insolucionável, digamos assim. E às vezes era só ouvir que a pessoa estava lá fazendo. E aqui, só para a gente finalizar, eu queria trazer o último ponto alto que seria assim da jornada, que seria a minha equipe falar para mim que eu fui um bom líder, né? Que e sentirem orgulho de eu estar naquela posição naquele momento. É interessante porque para esse ponto alto especificamente acontecer, a gente teve que passar, eu tive que passar por diversos pontos baixos. Diversos pontos baixos. Porque isso eu acho que é o auge da liderança, o auge do líder, é a equipe falar, poxa, que bom que é você que está aí nesse lugar. Que bom que você me representa. E como que a pessoa consegue ter essa sacada? Como é que a pessoa chega no momento, chega nesse êxtase de poder falar um negócio desse, poder falar algo assim? É porque a gente passou por diversos pontos baixos. Essa pessoa compartilhou esses pontos baixos com você. E ele viu que uma referência ali em você. Em mim, no caso, né? Então, eu sei que eu passei diversos perrengues com a minha equipe, diversos. E em nenhum deles eu culpei eles. Em nenhum deles. Não sou perfeito, né? Obviamente, em nenhum deles. Talvez em algum deles eu tenha perdido a mão e a gente é humano, a gente erra. E eu vou continuar errando. Isso eu não posso achar que eu não vou errar. Seria até inocência minha achar que eu não erraria daqui para frente. Mas a maioria das vezes, quando eu errei, eu me desculpei também. Então, me redimi. Não que isso resolva aquele erro. Acredito que na minha jornada de líder, algumas pessoas até eu prejudiquei minimamente. Acho que não prejudiquei ao ponto de uma pessoa não ter uma segunda chance, nem nada disso, mas pessoas foram demitidas. Eu acho que possivelmente algumas pessoas não conseguiram crescer comigo em determinado momento. Mas enfim, eu acho que hoje eu mais agrego para as pessoas que estão comigo do que ao contrário. A gente aprende, né? Então a jornada aqui de aprendizado e a gente está em constante aprendizado, muito mais agora nessa era da tecnologia, né? Que eu estou compartilhando com vocês. Mas
né, voltando ao assunto aqui do auge, para que eu chegue ao auge de receber um feedback muito bacana de um funcionário meu de falar que, poxa, Renan, que bom que você está aí, é porque eu passei sim por diversos pontos baixos, como, em resumo, o mais importante, quando a gente passa pelos perrengues com a equipe, é a gente utiliza de várias ferramentas de liderança, várias ferramentas que eu vou passar a entrar nessas ferramentas uma por uma, acho que dá para a gente deixar algumas sacadas aqui desse vídeo também, mas basicamente é a gente sempre levar uma frase que eu aprendi há muito tempo, que é quando a gente erra, quando existe um erro, o erro é do líder. Eu sou responsável por esse erro. Eu tenho que assumir essa responsabilidade do erro. E a vitória, pelo contrário, a vitória é da equipe. Então, se a gente acerta, se a gente consegue entregar o resultado correto e o melhor resultado, é da equipe. Isso a gente vai compartilhar, essa glória toda a gente vai compartilhar com todo mundo. Então, porque no final eu não faço nada sozinho, eu faço através de pessoas. E para errar é muito fácil, né? Se fazer nada, a gente já erra. Então, se a gente for colocar a culpa nas pessoas que estão na equipe, é muito fácil para mim, né? Porque não sou eu que estou executando. Então, se eu que estou na liderança, não sou eu que executo e não faço parte desse resultado, então eu nunca errei, né? É sempre as outras pessoas. E dessa forma, como é que a gente vai conseguir chegar em algum lugar? Como é que eu vou chegar a entregar algum resultado? Então, por isso que quando a gente erra, eu errei. Eu como líder, porque não soube ou não consegui ajudar as pessoas a executarem da melhor maneira possível.